Salve Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo! Sejam bem-vindos aqui no meu canal, mais uma segunda-feira de Você Pergunta, a Kika Responde, hoje sobre a conversão do apóstolo Paulo, ou seja, vamos falar um pouco de São Paulo. Eu sempre peço a todos vocês que me enviem algumas perguntas para que durante a semana eu possa me organizar e responder para vocês. Não que as segundas-feiras não serão mais do Carlo Acutis, mas de todos os santos. Sabemos que pelos 15 anos que o beato Carlo Acutis viveu nesta terra, ele não teria se transformado naquele menino santo, né, que nós o consideramos, ainda não é, pois ele é somente beato, se não fosse os santos. Ele ter estudado a vida dos santos, ele ter se dedicado a muitas coisas que todos nós sabemos. Então hoje eu vou responder as perguntas de alguns seguidores que me enviaram sobre São Paulo, o apóstolo dos gentios. E a nossa primeira perguntinha é da nossa seguidora Sandra Bubu. Ela pergunta assim: Kika, como São Paulo se tornou cidadão romano? Vamos lembrar que Paulo é o nome após a sua conversão. O nome mesmo de origem, né? Ou seja, ainda não era batizado, como nós dizemos o nome de batismo, mas ele se chamava Saulo, ou seja, Saul. E ela nos pergunta como que ele se tornou cidadão romano. Vamos voltar no tempo onde Paulo nasceu na cidade de Tarso, província da Cilícia, que ficava às margens do Mediterrâneo, ou seja, na Turquia, é uma fração da Turquia. Em 66, Pompeu, 66 a.C., Pompeu agraciou toda aquela população com a cidadania romana. Imaginem que coisa boa, porque disse que eles expulsaram os piratas que vinham atacar a Cilícia. Então assim pode ter sido que o avô e o pai de Paulo eles teriam combatido, né, contra os piratas que iam invadir, e assim Paulo, sendo herdeiro, herdou a cidadania italiana. E tem um outro episódio também, está sempre em Atos, que eu acho muito interessante, que quando ele ainda não tinha sido julgado, mas estava aprisionado, porque todos nós sabemos que naquela época, além dos mártires, né, dos apóstolos, Paulo não conheceu Jesus, mas ele teve a sua conversão na entrada de Damasco, quando ele ia perseguir os cristãos. Sendo assim, quando ele estava sendo açoitado, e aí chegou o cinturão, ou seja, o procurador, e disse: mas eu sou cidadão romano, eu comprei, paguei muito dinheiro para a minha cidadania. E Paulo mesmo estava ali com muitas dores, ensanguentado, ele respondeu: eu sou cidadão romano de nascença. Nossa, um tapa na cara, né? E assim, o procurador, sabendo que os romanos não podiam ter, independente que ele fosse soldado ou que ele fosse uma pessoa qualquer que estava ali passando, ele não poderia ser açoitado, tinha que ser julgado ou para um outro pretório romano, ou se não diretamente em Roma. Mas como Roma ficava muito longe de Jerusalém, eles mandaram para outra cidade ali próxima. E assim, Paulo era cidadão romano, como eu já comentei até no vídeo que eu fiz do Quo Vadis, explicando o porquê que ele foi decapitado e o porquê que São Pedro foi crucificado, porque naquela época, vou repetir mais uma vez, né, naquela época, quem era cidadão romano, a morte era súbita, ou seja, cortava a cabeça, morria.
Mas quem não era cidadão romano, como Jesus, como a maioria dos apóstolos, nós temos a crucificação de Santo André, temos a crucificação de São Pedro, né, de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como Jesus, né, ou seja, como o Pai. E assim Paulo foi decapitado. Mas vamos falar disso na segunda pergunta. A próxima pergunta nós temos aqui da Andréia Guimarães, uma seguidora que hoje é minha amiga, já fizemos uma live, inclusive está salva aqui na playlist do Beato Carlo Acutis. Fizemos uma live diretamente de Assis. Andréia, seja sempre muito bem-vinda aqui no meu canal. Ela pergunta assim: São Paulo era estudado, tinha conhecimento acadêmico, ele tinha mulher ou família, ele era jovem? Bom, temos pelos apócrifos, nós temos alguns índices que nos contam que a palavra Paulo era pequeno, né? Uma palavra que o nome Saulo seria o nome dele em grego e o nome latino seria o nome Paulo, que significa pouco, pequeno. Assim confirma o que temos na Bíblia, mas temos pouca coisa sobre a sua fisionomia. E, portanto, ele devia ser pequeno, né? Porque o significado é pequeno, ele devia ser de média pequena estatura. Dizem que talvez ele tivesse as pernas arcadas e possivelmente ele teria os olhos azuis, mas isso não importa, né? O que importa é que São Paulo nos deixou, tanto nas suas cartas como o seu exemplo de conversão. Sem conhecer Jesus, ele seguiu até muito mais sem medo de pregar para conhecido como o apóstolo dos gentios e dos pagãos. Mas vamos lá, então, a idade dele, Andréia, e a todos vocês que estão me ouvindo, também não tem essa informação. Como ele foi depois para Jerusalém estudar com os fariseus, era comum que eles haviam assim uma outra atividade extra, né? Até mesmo para pagar os estudos, porque estudar numa sinagoga era muito caro. Então a idade que eles iniciavam a estudar, a ir para uma cidade maior como Jerusalém, provavelmente ele devia ter de 16 a 20 anos quando ele começou os seus estudos, né? E voltando também, só para uma parêntese, não é uma pergunta, mas eu posso falar sobre um pouco do que eu sei, que naquela época tecidos, ou seja, tingir tecidos, trabalhar com esse tipo de tecidos, não era algo desprezível como alguns podem pensar hoje. Era como se fosse um arquiteto, um decorador de ambientes, né? Era algo, digamos assim, de um nível bem elevado. E ao estudar ali na sinagoga, Paulo se destacou tanto nos estudos que ele acabou sendo convidado para ser o guardião das sinagogas. E ai de quem, sabemos que fariseus, né, tem as divisões, tem o rabino, tem os fariseus, e os fariseus eram que se opunham às outras religiões que não fossem a interna, a do interior do templo de uma sinagoga. Aí vem a outra pergunta, sempre da Andréia, Paulo tinha mulher ou família? Bom, a família, como sabemos, os pais, né, que depois se destacaram do momento que ele foi para Jerusalém. Ele só voltou a Tarso depois, no período já da sua conversão, na porta de Damasco, na entrada, né, de Damasco, que ele ficou até cego por 3 dias. Jesus o cegou, ou seja, Deus o cegou para que ele pudesse enxergar com outros olhos, e foi isso que aconteceu, né? Ele ficou por 3 dias cego, onde ele ouviu a voz e teve várias visões de perseguição dos cristãos, que era esse o seu objetivo, e sempre com aquela espada, por isso que ele é representado com a espada, com aquele olhar bem ativo, assim, e ouvindo a voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas da pergunta é se ele tinha mulher ou família. Não tem nem na Bíblia, nem no Antigo ou Novo Testamento, não tem nada escrito, no Novo Testamento, que Paulo teria tido família, até porque
quando se ia estudar, né, entre ali no meio de um fariseu, dentro de uma sinagoga, eles não tinham tempo para outras aventuras, digamos, né, ou seja, para o matrimônio. Era muito difícil um judeu que fosse jovem, que primeiro teria que, como hoje nós temos a Torá, as crianças porque são várias, a religião é sempre a mesma, né, dos judeus, mas é como nós, tem várias categorias, temos os carismáticos, né, temos os evangélicos, os cristãos, etc. Então, naquela época, até hoje, quem vai estudar a Torá, desde pequenininho, eles ficam mínimo 7 horas estudando. E a mulher que trabalha, né? Mas isso é um outro assunto. E aí, então, realmente, ele não tinha família. Outra pergunta é: São Paulo tem restos mortais incorruptos? Bom, nós temos... sabemos que São Paulo, depois pela data que foi estipulada pela igreja, pelo fato dele ter morrido em meados de 64 a 67 depois de Cristo, né, sob o domínio de Nero, a perseguição dos cristãos, quando toda aquela história, Roma pegou fogo, então ambos se comemoram esse dia 29 de junho. E São Paulo, não temos nenhuma prova, ou seja, nem a túnica, não temos nada dele, mas nós sabemos que na perseguição do imperador Valeriano, que já é no final do século III, havia uma necrópole. Tinha uma espécie de lei que não se podia sepelir os corpos dentro das muralhas de Roma, né? Ou seja, Roma depois foi construído outros muros, mas ali era separado. Então nós tínhamos o urbis e o suburbis, né, que era fora. Então numa rua chamada Via Ostiense existe uma necrópole enorme onde foi erguida a Basílica de São Paulo, que nós conhecemos como São Paulo fora dos muros ou São Paulo extramuros. Então daí já depois confirmou-se que o túmulo estava por ali. Depois até tanto é que o imperador Constantino mandou erguer essa basílica no IV século. Depois ela teve várias modificações. A última vez que tocaram ali para restaurar o túmulo foi em 2002, mas antes já tinha se encontrado uma espécie de lápide escrito Paulo de Tarso Mártires, ou seja, Paulo Apóstolo Mártir. Então ali era uma praticamente despedaçada, que os arqueólogos eles conseguiram montar e está ali, onde hoje nós podemos visitar, que é onde fica o altar-mor da Basílica de São Pedro, né? E para vocês imaginarem, só na cidade de Tarso, que nós podemos visitar hoje na Turquia, nós caminhamos e tem mais 6 metros abaixo. Na Basílica de São Paulo, nós entramos na Basílica, ela também teve várias modificações, depois acharam um mosteiro e assim é quase 20 metros abaixo de onde fica o túmulo de São Paulo. Espero que com essas respostas vocês tenham tirado algumas dúvidas sobre São Paulo, o apóstolo dos gentios. E para segunda-feira que vem, eu gostaria muito que vocês escrevessem aqui nos comentários, perguntassem para vocês conhecerem melhor os santos, para a gente falar um pouco mais. Agradeço a Sandra Bobu e a Andréa, que só elas que mandaram as perguntas, mas muito intensas, que deu para aproveitar bem este vídeo. E na semana que vem, embora nós temos outros santos, né, na segunda-feira nós vamos ter o dia de São Ricardo. Mas o que nós podemos fazer? Dia 14, aqui na Europa, é o dia dos namorados, é o dia de São Valentino, São Valentine's Day. Então nós vamos falar do santo dos namorados, né? Que tem uma história muito bonita, tem lendas inclusive. E aí nós vamos deixar um pouco mais romântico o nosso canal, não é mesmo? Esse mês de fevereiro é um mês dedicado às sagradas famílias, a todas as famílias do mundo inteiro. E que vocês fiquem na paz e no bem. Até lá!